Olá, amigos e irmãos, ainda continua chovendo e hoje é um sabadão, né? Vamos atender um compromisso agora. Como o tempo é curtinho, nós vamos conversando um pouco, né? Engraçado, né? Que tá chovendo, mas está fazendo um pouquinho de calor, né? É por isso que a pele da gente fica brilhosa assim. Não tá tão calor, mas tá aquela quenturinha, certo? Eu tava pensando um pouco aqui, nós vamos bater um papo aqui. Muitos pais têm seus filhos pequenos, faz a seguinte pergunta, ou tem o seguinte pensamento, né? E desse pensamento gera uma pergunta dentro de si: o que eu devo fazer para o meu filho ou a minha filha não se envolver com coisas erradas? Eu acredito que muitos pais devem estar fazendo para si mesmo essas perguntas, esse tipo de pergunta: o que eu devo fazer para que meu filho ou filha não se envolva com coisas erradas ou coisas erradas? Aí, daí do modo que eu estou dizendo, dá para você compreender quais são essas coisas erradas, não é verdade? Quais são? Dá para você também compreender nessa pergunta qual delas são letais, que levam à morte, que faz com que muitos jovens partem dessa vida para outra cedo demais. Você sabe do que eu estou falando? E muitos pais ficam se perguntando. Lá no Evangelho de João, quando João estava para nascer, os familiares de Zacarias e Isabel, que eram os pais de João Batista, os familiares estavam perguntando entre si: o que será desse menino? E muitos pais ficam se perguntando: o que eu devo fazer para o meu filho não se meter com coisa errada? O que o meu filho vai ser quando crescer? Então isso perturba muitos pais, muitas famílias ficam perturbadas com esse pensamento. Olha, dá um conselho de pai aqui, que eu sou pai. Para que você evitar que o seu filho vai fazer coisas erradas, você não vai evitar não, ele vai errar. Isso você precisa ter ciência disso, que esse rapaz vai errar, ou essa moça. Eu não estou dizendo assim que o seu filho, porque eu estou dizendo que ele vai errar, que ele está predestinado a ser uma pessoa infeliz. Não. Todos nós somos sujeitos ao erro. Por mais que o pai ou a mãe sejam zelosos com seus filhos, em algum momento, seja ele ou ela, vai errar. Mas quero dar uma boa notícia para você, ou para vocês. Dependendo daquilo que você aplica para o seu filho no início da sua vida, fará com que ele erre menos. O segredo está aí. O ser humano, ele só é bem disciplinado
quando ele passa por uma boa orientação e disciplina. Então isso requer dos pais firmeza. Já nos primeiros anos de vida, quando ele completar, estiver ali com seu primeiro ano de vida, o filho já sabe o que for. Alguns filhos, mesmo é ser humano, mesmo sendo novinho, com 5 meses, 6 meses, 7 meses, 1 ano, ele já sabe como conquistar os seus pais. Quando ele quer alguma coisa, ele vai chorar, ele vai chamar a atenção dos pais. Esse é um dos primeiros sinais. Não estou dizendo que você não vai atender o seu filho porque ele não está chorando. Você está entendendo? Quando essa criança cresce, ela vai administrando o jeito dos seus pais. É nesse ponto que você precisa ter cuidado. Quando você disser não, é não. Nunca dê meio termo pro filho ou filha. Nunca. Nunca dê meio termo ou meio não. Não. Você pode ser uma pessoa você pode usar a sua diplomacia. Diplomacia, ela precisa ser negociada. Em todos os aspectos. A diplomacia, ela serve de negociação entre as pessoas. Quando você eleva esse nível, você vai na questão de países, nações, entre nações, mas ela pode ser usada de pessoa para pessoa. Você precisa ser uma pessoa que está interessada no crescimento e no bem-estar do seu filho, mas ao mesmo tempo impondo limite, certo? E esse limite ele só aprende no início. Ele não vai aprender esse limite antes, ou aliás, depois que ele está adulto, certo? Seu filho saiu, é criança ainda, foi na casa da vizinha, ficou ali 1, 2 horas na casa do vizinho ou da vizinha, do seu amigo, ficou ali. Você já conferiu se ele está lá mesmo? Seu filho começou a estudar. Quantas vezes você foi na escola ver se seu filho, o que ele está estudando? Com quem que ele está andando? Ele é uma criança, seja ele ou ela, mas ele ainda não conhece a vida. Então ele pode ser seduzido pela vida, seduzido pelas coisas da vida. E nós, os pais, precisam estar atentos nisso. Seu filho não vai deixar de errar. Em algum momento ele vai errar, mas ele poderá errar menos e ter um futuro brilhante se você, no início da vida dessa criança, você tratá-lo com limites, fazendo com que ele respeite os limites, respeite a hora, respeite o tempo, respeite os adultos, respeite a sua faixa etária de idade. E quando você disser o não pro seu filho, mantenha o não. Ele não vai morrer não. Você está entendendo? Deixa chorar. Deixa ele ou ela chorar, não tem problema não. Tá certo? Ele não vai morrer. Viu? Quando ele tiver adolescente e cometer falhas, quando você corte algumas coisas dele, limita a sua saída, não precisa prendê-lo, fala, ó, ele precisa te obedecer na primeira ordem que você der. Na primeira ordem que você der, você não ceda. Quando você falar assim, olha, hoje você não vai sair. Ele precisa te respeitar, ficar em casa. Ele precisa ter temor de você. Entendeu? De respeitar. Porque se ele te respeitar aqui,
dentro da sua casa, ele vai respeitar a professora na sala de aula, ele vai respeitar o seu patrão quando ele estiver trabalhando de empregado, vai respeitar as outras pessoas. Então o que eu digo para você nessa eu não estou dando um estudo, eu sou um bate-papo aqui, portanto está me faltando informações aqui. Eu estou dirigindo, estou querendo aproveitar o meu tempo para poder conversar contigo. Então eu não estou querendo ensinar você a viver, a como você ensinar os seus filhos. Eu estou dizendo que filhos disciplinados erram menos. Então, se você esperou seu filho chegar na idade da adolescência para poder impor limite para ele, você cometeu erro. Você vai ter dificuldade. Esse adolescente pode até querer não ficar mais em casa com você. Vai querer sair de casa. Por quê? Porque você esperou ele ficar adolescente, chegar na adolescência para poder impor o limite. Não, tem que ser quando ele é criança. Mãe, eu quero ir na casa do Joãozinho. Hoje não. E se ele se espernear e você liberar, já perdeu. Você já perdeu para ele. Se você disser, mamãe, eu quero ir na casa, a filhinha chega e fala assim, mamãe, eu quero ir na casa da Mariazinha. Ah, não, hoje você não vai não. Quando você falar assim, mantenha um não. Ele não vai morrer não. Se você fizer isso, entendeu? Quando ele começar a chegar na idade adolescente, ele vai compreender os limites que ele tem. Que vai ter dia que você vai dizer não. Ele vai até falar com os coleguinhas, ó, a mamãe libera, o papai libera, mas o dia que ele não liberar, não insiste não, que ele não vai deixar não, ele vai te respeitar. Agora, se você esperar esse garoto chegar na idade adulta para você impor o limite nele, já perdeu. Já perdeu. Então, é quando criança. E se ele te respeitar como criança, você demonstra para ele que você está do lado dele. Você é amigo dele. Você está interessado no crescimento, na boa formação dele. Olha, meu filho, eu não deixei você ir por causa disso. Ah, não era um bom lugar. Assim, assado. Você entendeu? Agora, se você também aplicar os limites e você não tiver um diálogo, uma conversa amistosa com seu filho, com a sua filha, você também vai criar pessoas iradas dentro de casa. Até para você impor o limite, você precisa de dose. Você precisa impor o limite, mas com compaixão, com aquele amor de pai, de mãe, entendeu? Não precisa gritar. Não é o grito que vai colocar autoridade. Não é o grito. Então, faça isso. Ou seja, você que é pai, que tem seu filho novo, ainda menino, o limite começa agora. Tá certo? Não deixe essa garotinha crescer para depois você colocar o limite. Começa a colocar os limites agora, enquanto ele tá garoto, que ele ainda não conhece tudo. Veja com que ele está andando também. Oriente ele sobre as amizades. Não deixa ele se envolver com as amizades estranhas para depois querer tirar, não. Ele não vai te ouvir. Então, tem que ser agora. Você que está com o filho no colo, é agora. Viu? Não espera o bichinho crescer, não. O rapazinho crescer, não. Tem que ser agora. Certo? Nós estamos juntos nessa. Nós somos juntos. Eu também sou pai, agora também sou avô, tenho uma netinha de 3 anos de idade, então já vivenciei algumas coisas e vivencio muitas coisas com filho de pais, envolvidos com outras coisas. Alguns filhos adolescentes até pedem socorro, não por causa dos pais, mas porque por uma razão e outra caiu numa armadilha da vida. E a gente está aí para ajudar, a gente está aí para poder dar a nossa mão, tentar recuperar esse rapaz, essa moça, a situação que está vivendo. Então, quer que seu filho seja um homem, uma mulher,
vitorioso, faça isso. Comece cedo, viu? Comece cedo, já impondo o limite. Isso não é ditadura, que é igual tá ensinando muita gente aí. Isso não é ditadura, isso é doutrina paterna, viu? A palavra de Deus diz isso. E quando for necessário, use a varinha, não para espancar, mas para que ele possa entender que ele está tomando ali um corretivo, porque ele cometeu uma falha, sendo ele já orientado, tá certo? A gente volta a falar numa próxima oportunidade, a gente volta a conversar. Isso aqui é um bate-papo.